Pastor, o que é a Torre dos Fornos? Querido, se o forno é o lugar onde eu levo o pão, já com a massa pronta, amassado, ele vai chegar lá no forno, ele já vai estar aquecido, né? O forno, ou eu preciso aquecê-lo, e aquilo ali então vai se tornar pão. Você concorda comigo que quando aquela massa chega ali no forno, ela ainda não é pão, ela é uma massa, ela vai só se tornar pão para alimentar alguém quando ela receber o calor do fogo? Sim ou não? Querido, deixa eu te falar algo. Quando eu estou lá em casa, ou qualquer um daqueles que ministram a palavra aqui, os pastores, os presbíteros, quem quer que seja, vai trazer a palavra, deixa eu te falar algo. A gente passa por um processo. Quando você lê na Bíblia sobre o pão é a representação de Jesus. Quando você lê sobre o trigo, está falando da palavra que precisa ser trabalhada, tá bom? Ela está ali, ela é só trigo, mas ela vai precisar de você trabalhar ela, fazer virar uma massa, para que depois se torne pão. Então, querido, o que eu tenho aqui na minha mão? Trigo, amém? É um trigo. Quando eu pego lá em casa e abro a Bíblia, eu começo a pegar esse trigo. Preste atenção para você abrir uma chave no seu espírito, você ver o quanto não é só ter a Bíblia, né? Então eu vou pegar a Bíblia, que até o momento é só trigo, e o trigo, se você prestar atenção no processo, ele vem dentro de uma cápsula, é como se fosse um comprimido. Você tem que arrancar a casca, e lá dentro que está o trigo. Então em Israel, eles batem o trigo, eles pegam tipo um rolete desse que a gente abre massa, alguma coisa nesse tipo, e vai batendo os trigos, vai batendo até que saia lá de dentro, é tipo um arroz, né? E você vai batendo e quebrando e jogando o restante fora. Então, querido, quando eu pego lá em casa, ou você na sua casa, para estudar a Bíblia, ela está como um trigo. Você vai ter que começar a bater. O que é bater? É você insistir em ler. Você leu uma coisa aqui em Ruth, não entendeu, então você vai ler lá em Samuel. Aí depois você vai ler em Mateus. Aí você lê em Efésios. O que você está fazendo? Batendo o trigo, certo? E você começa a bater o trigo, então você vai começar a perceber que atrás daquela casca tem um trigo que vai se tornar alguma coisa, certo? Aí você começa a falar: então quer dizer que isso aqui está ligado com aquilo ali. Entendi, estou entendendo. Aí você lê mais um pedacinho e fala: então foi esse cara aqui que lá atrás quebrou aquele negócio ali. Aí você está batendo o trigo, você está fazendo aquilo ali virar a massa. Você vai pondo um pouquinho de água. Aí o Espírito Santo percebe que você quer fazer aquilo ali virar pão. Porque o que alimenta, querido, não é o trigo, é quando ele se torna pão, certo? Então você vai amassando aquilo ali, vai amassando, vai trabalhando. Por isso que para você entender uma parte da Bíblia, não é só ler. Você vai precisar gastar um tempo, certo? Você está ali trabalhando aquela massa, e de repente você fala assim: nossa, agora eu entendi, olha aqui que interessante. Então era isso aqui que o pastor estava falando, mas ainda não virou pão. Quando é, pastor, que vira pão? A Torre dos Fornos, querido, é o seu espírito, é o lugar onde Deus trabalha a massa que você entregou para Ele. Está comigo? A torre do forno está dentro do seu espírito, não é na alma, não é no corpo, é no seu espírito. Agora, querido, você precisa manter o seu espírito aquecido todo dia. Por quê? Pode ser que você trabalhou isso aqui tudo, mas o seu espírito não está aquecido em oração. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata. Você ter só o trigo é letra, ela mata. Mas quando você sempre está orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia, a hora que você pega essa massa que já foi trabalhada com o trigo e coloca ela no seu espírito, você está sempre orando, sabe o que vai acontecer? O fogo que está no seu espírito faz essa massa, que era só massa, se transformar em pão. É nesse momento que acontece a revelação. É só nesse momento que acontece a revelação. E essa revelação vai sustentar o seu espírito. Tem muita coisa que você vai ler na Bíblia que você está ali uma semana, duas, não entendi nada. Aí você vai uma semana. Sabe o que é a revelação? É aquela hora que você fala assim: caiu a ficha. Aí a partir da revelação você vai começar a se mover por ela.
Você começa a perseguir aquilo. É igual assim, você todo dia entrega o dízimo, todo dia entrega o dízimo, entrega o dízimo. Está ali, não está nem aí, vai entregando o dízimo. Só que um dia você está lendo a Bíblia e fala, uai, parece que... Não, mas... Aí você fica curioso, aí você quer saber, você vai atrás e fala, quer dizer que dízimo repreende o devorador, mas o devorador é só um dos gafanhotos, era 4 ou 5 gafanhotos. Você fala, meu Deus. Aí você fala, nossa, a partir de hoje eu nunca mais vou deixar de entregar o meu dízimo. Nessa hora você recebeu no seu espírito a revelação. Querido, você nunca mais vai conseguir ficar sem entregar o dízimo. Por quê? Ele não era só o trigo, nem só a massa. Ele chegou no seu espírito e virou pão. E o que alimenta é o pão. Então, querido, nós precisamos entender que a palavra que você está recebendo aqui, ó, no ensino, ela é uma palavra, querido, que vai chegar no seu coração até o momento como uma massa. E você vai ter que perseguir isso para que se torne uma revelação para você. É muito massa quando você está no culto, quando você fala, uau, é legal. Mas você precisa pegar aquele pão, entrar para o seu quarto e aquecer ele. Querido, o dia que eu aprendi que eu tinha que ofertar na vida das pessoas, que eu precisava abençoar as pessoas, o dia que eu entendi, eu estava lá em casa lendo um livro que eu recomendo para todo mundo, que é do Luciano Subirá, né? Fala sobre a honra através das ofertas, a honra através do dinheiro. E eu estava lendo, eu já estava na metade do livro, mas eu li uma coisa ali, um versículo e uma explicação que estava ali, que eu falei, cara, sabe, parece que assim dentro de mim, naquele momento, eu recebi uma água, um negócio que me alimentou lá dentro. Eu falei, como é que eu não vi isso aqui? Eu prego isso aqui um tempão, por que eu não entendi isso? Querido, e dentro de mim girou uma chave. Quantos aqui sabem, Isaías 53, que pelas pisaduras de Jesus somos sarados? Quantos aí sabem? Todo mundo sabe. A Bíblia fala em Isaías, se não me falha a memória, 43:10, vocês são minhas testemunhas, para que saibais, creais e entendais. Então, querido, é um processo. Quando você está aqui no culto, você é testemunha para saber. Eu estou te falando uma verdade, você talvez não sabia, e começa a saber, o que não muda nada da sua vida. Aí ele fala, vocês são minhas testemunhas para saber, crer. Então, a partir do momento que eu exponho a palavra para vocês, vocês têm a oportunidade de crer, certo? Então, você começa a saber, você pode aplicar fé nisso, certo? Esse dia eu falei com uma pessoa, tinha uma pessoa enferma, né? E eu falei assim, nossa, mas você está perdendo uma grande oportunidade de todos os dias profetizar a palavra sobre essa pessoa. Ela, como que é isso? E eu falei, olha, todo dia que você chegar nessa pessoa que está com essa enfermidade, você vai estar sozinha com a pessoa, né? Você vai estender as mãos e falar assim, eu declaro em nome de Jesus, que pelas pisaduras de Cristo, você está sarado. Mas é só falar. Eu falei assim, você precisa falar todo dia, porque você está profetizando, e a Bíblia fala que com a boca se confessa, está escrito no livro de Romanos, tá ok? Então, a Bíblia fala que eu preciso confessar aquilo que eu creio. Não adianta só você falar que serve a Jesus, mas se você não confessa com a boca, no meio dos parentes, dos amigos, na igreja, né? Eu adoro Jesus, mas na hora do louvor você fica calado. Como é que você adora? Ah, eu adoro Jesus. Na hora do louvor você fica a não ser que você seja mudo. Então você tem que confessar, Jesus é o Senhor, eu acredito. Então você está ali confessando, liberando. E eu falei para essa pessoa, todo dia você libera uma palavra e fala, eu te declaro curado em nome de Jesus. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso é o quê? Ela sabe a verdade, mas não estava. Eu falei, então agora você libera a palavra, mostrando que você crê que ela é verdade. E a hora, querido, que você vê o milagre acontecer, é a terceira fase de Isaías 43:10. Para que saibais, creais e entendais. Então naquela hora você vai entender como funciona. Ah, então era só eu ter profetizado que isso aqui ia mudar, crer no que eu estava falando que ia acontecer? Exatamente assim, bonitão.
Por isso que tudo aquilo que você aprende, você precisa rapidamente colocar em prática. Querido, certa vez, há um tempo atrás, apareceu uma coisa diferente em mim, que eu não sabia o que era, bem assim nessa região. Estava dando a carne viva. Eu falei, Deus, o que é isso? Sabe, me incomodava demais. Lá dentro de mim, o Espírito Santo falava assim, olha que legal, aquilo que você prega, vamos viver? Eu falei, vamos. E eu começava assim, falei para ninguém, eu colocava a mão assim, falava, eu declaro em nome de Jesus que eu sou sarado. Queridos, foi uns 3 meses. Todo dia que me incomodava, eu colocava a mão, eu creio, até que secou, acabou. Eu sabia, profetizando e confessando, eu comecei a crer naquilo, e agora eu entendo como se faz. Aleluias. Nós estamos aqui numa noite de ensino. Eu vou tentar falar sobre as comunidades proféticas, mas eu não podia deixar de falar, né? A unção, o profético nos levou a isso. Então, toda palavra que você ouvir, ou que você já sabe, começa a confessá-la. Eu declaro e confesso que o meu marido é de Jesus. Eu declaro e confesso que os meus filhos são de Jesus. Querido, eu e minha esposa, eu tenho um menino de 2 anos, uma de 6 e uma de 15 que faz 16 daqui uns dias. Querido, desde quando estava na barriga da minha esposa, eu já orava pelo casamento das minhas filhas. Pergunta a minha esposa, eu e ela colocava a mão e falava, Deus, abençoa um varão para ela, que ele seja assim, eu falo, nem nasceu, Wesley. Você acha que eu vou esperar ela começar a namorar, começar a dar problema para eu orar para Deus consertar? Nunca. Eu vou orar para evitar o problema, querido, aleluia. Então a gente já ora, eu já começo a orar, Deus abre a porta de emprego para o Heitor, quando ele começar a trabalhar, e eu fico lá, você entendeu? Esse dia eu estava conversando com a minha filha de 6 anos dentro do carro, né? Eu não lembro o que ela perguntou. Aí eu falei assim, não, você vai fazer comida para o seu marido, você vai ser uma boa esposa, você vai ser assim. Falou, pai, para. Então, querido, eu não vou esperar chegar lá com 60 anos e eu falar, eu te falei. Não, eu já vou fazer o quê? Eu estou confessando. Por quê? É assim que é. Aqui, está vendo? Deus foi conduzindo para me começar aqui o texto que eu queria ler. Então, lê comigo Gênesis capítulo 49. Vou começar do fim para o começo. Olha que legal. Eu vou ler só um versículo, depois eu leio o restante. Gênesis 49, versículo 8. Gente, quem aqui acha que Abraão conheceu Jesus? Tomou água com Jesus? Comeu um pãozinho com Jesus? Quantos aqui imaginavam que Abraão saberia que na descendência dele ia ter um rei chamado Davi? Quantos? Cara, ele nem sabia que ia ser pai. Agora vamos ler o versículo 8. Acompanha comigo. É o tema da aula hoje, comunidades proféticas. Isso aqui, Jacó está liberando palavras para seus filhos. Ele está liberando palavras para os seus filhos, tá? Ele está quase morrendo. Então olha só o que ele fala. Judá era um filho só, não era uma tribo, não era nada, era uma pessoa. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Judá significa louvado, louvado seja, significa louvor. Então ele já estava falando, você terá na sua descendência pessoas que trabalharão com música. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos do teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Querido, quem foi Judá? Um cara que só deu trabalho para o pai. Mas antes de Jacó morrer, ele olha para o seu filho e ele tem uma visão profética de quem era.
E ele fala: olha, vai chegar, você vai perceber, você não vai estar vivo, mas você vai perceber que tudo aquilo que eu falei vai começar a acontecer com você, com seus filhos, e com seus netos, e com seus bisnetos para sempre. E ele fala o seguinte: olha, ele está vendo algo profético dizendo o seguinte: você em algum momento vai se deitar como um leão. Hoje você é um leãozinho, mas daqui a um tempo na sua descendência haverá um leão. E a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo, mas ele nem era tribo, ele era um homem. Você está entendendo? O pai estava já profetizando algo que aconteceria, presta atenção, centenas de anos depois. Aí você vai esperar mesmo acontecer os problemas para depois você orar? Está comigo, querido? Está entendendo? Então, a gente poderia, né, seguir aqui. Davi era de que tribo? Judá. Aí Deus faz uma promessa para Davi. E o que Deus fala para Davi? O cetro nunca se apartará da tua descendência. Quem que falou isso? Jacó. Olha o Jacózão aí. Olha o que ele falou aqui: o cetro não se arredará de ti. Aleluia. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele trabalha com comunidades proféticas. Quando eu e você entendemos quem somos, o que fomos chamados para fazer, deixa eu te falar uma coisa, querido, ninguém te segura. Você sabe, querido, uma das maiores crises do nosso tempo, se Deus permitir, em breve eu quero trazer uma palavra aqui a respeito disso. Não vou falar hoje. Então, queridos, olha que interessante. Deus, ele trabalha com comunidades proféticas. E principalmente você que acredita que tem um ministério da parte de Deus, você deveria prestar muita atenção, escrever, anotar, gravar, ou ver depois no YouTube a respeito daquilo que a gente vai falar hoje. A primeira comunidade profética escolhida por Deus era a comunidade que ele chamava de Jardim no Éden. Éden era uma região e Deus plantou um jardim ali, certo? E quando ele planta um jardim ali, ele coloca o seu primeiro indivíduo profético dentro dessa comunidade que era o Jardim no Éden, tá? A gente fala Jardim do Éden, mas é Jardim no Éden, tá bom? Porque era na região do Éden, tá ok? Então, quando Deus ele escolhe aquele primeiro homem ali, dentro daquele lugar, ele dá uma ordem para aquele homem, para que ele se mova de maneira profética dentro daquilo que foi entregue para ele, certo? Abra comigo em Gênesis capítulo 1 e vamos prestar atenção naquilo que Deus falou para o camarada. Isso aqui é muito interessante você ouvir, entender, tá? Vai ruminando aí. A gente tem que ruminar a palavra igual faz a vaca, né? Ela come de dia, depois dorme de noite, volta para trás o capim e fica ruminando aquilo que comeu de dia. Então você tem que ficar ruminando a palavra dentro de você. Vamos lá? Olha o que diz o versículo. Vamos ler o 26. Então disse Deus, capítulo 1: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos sobre a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim criou o homem, assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, presta atenção: frutificai. Diga comigo, frutificai. Diga comigo, multiplicai. Diga comigo, encham a terra. E agora repita comigo, sujeitem a terra. E o próximo versículo no começo diga, dominem. Diga comigo, dominem. Agora sobre o que tem que dominar? Repita comigo, peixes do mar, aves dos céus e animais que rastejam sobre a terra. Olha que fantástico. Deus, ele cria o primeiro homem e ele dá uma ordem para ele. Eu vou tentar falar pelo menos de uma aqui, mas ele fala assim, frutifiquem. O que é frutifique? Se você ler um pouquinho antes, ele falou assim, que cada árvore produza um fruto respectivo da sua semente. O que Deus estava falando? Que a manga, que o pé de manga produza manga, que o pé de abacaxi produza abacaxi, que a bananeira produza
banana. Cada árvore produzindo o fruto respectivo para aquilo que ela foi criada. Então, querido, quando Deus vira para Adão, Ele dá a mesma ordem que Ele deu para as árvores. Ele fala assim: Adão, você é uma árvore e você precisa frutificar. Existe uma semente em você e todos que saírem de você precisam ser frutos idênticos a você, da mesma espécie. Tem muita gente que fica assim: ai, Adão casou, arrumou uma mulher, o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa sobre Adão e por que Deus colocou uma mulher no caminho de Adão. A Bíblia fala assim, que Deus procurou em toda a criação e não achou alguém que lhe fosse idôneo. Não achou ninguém que fosse idôneo a Adão. Então Deus teve que pegar algo de dentro de Adão e criar a mulher. Por quê, querido? Alguém que lhe fosse idôneo. Alguém que pudesse conversar com Adão do mesmo jeito. Imagina Deus dando uma esposa para Adão, uma zebra feminina lá, uma zebra. Uma leoa, talvez uma macaca, ia ficar bem, né? Porque às vezes tem um que fala assim: nossa, minha esposa está com a macaca. Não tem nada a ver. Imagina Adão andando de mão dada com a macaca. Então, quando Deus procurou, Ele falou assim: eu não estou achando ninguém idôneo, alguém que lhe seja igual. Eu procurei, olhei e falei: negócio aí do cientista falar que veio do macaco, podia ter dado uma macaca para Adão, mas não era idôneo. Então o homem não veio do macaco, senão Deus tinha dado uma macaca, a macaca estava pronta. Aí por que Deus vai lá, querido, e pega das entranhas de Adão? Porque Deus queria que ele frutificasse, que todos aqueles que fossem descendentes de Adão tivessem a mesma semente divina. Porque Adão foi o primeiro que tinha a semente divina. Então a intenção de Deus era que aquela comunidade profética no Éden reproduzisse outros seres, tá bom? Outros seres com a semelhança do primeiro, certo? Amém? Querido, eu aprendi um negócio com meu irmão fantástico. A gente foi fazer essas ferragens da igreja aqui, né? Daqui a um tempo vai ter um forno, vocês não vão ver, então vou ter que usar o exemplo agora, né? Então a gente foi fazer essas ferragens aqui e ele mandou eu cortar algumas chapas. E eu tinha que cortar, eu não lembro o tamanho, mas eu tinha que cortar umas chapas pequenas, assim, para a gente fazer uma solda, não sei em quê. Então, eu prestei atenção em algo. Eu comecei a cortar com a serra, e eu peguei o primeiro, e cortei, aí peguei aquele primeiro que eu tinha usado de molde, coloquei de lado, e peguei o segundo, e cortei, e coloquei o segundo, e peguei o terceiro, e fiz o molde do quarto, peguei o quarto, fiz o molde do quinto. A hora que ele viu, ele falou: não, meu irmão, quem conhece meu irmão sabe que ele é grilado, né? E ele: não, para, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, você mandou cortar, eu estou cortando. Ele falou: não, vem cá, deixa eu te falar, você sempre precisa usar o primeiro como molde. Falei assim: mas o segundo está igual. Aí ele falou para mim: vai lá e pega o primeiro e agora mede com o quinto e vê se está igual. Querido, o quinto estava muito maior do que o primeiro. Eu falei: que interessante, mas parece que eu peguei o primeiro e fiz o segundo, e do segundo fiz o terceiro. Ele falou assim: o molde sempre precisa ser o primeiro. Aí você vai ver que você sempre vai ter a mesma medida. E eu achei aquilo muito interessante. Então, querido, quando Deus vira para Adão, eu acredito que Ele estava falando a mesma coisa, querido. Adão, todos que vão descender de você terão a sua semente e serão igual a você. Aleluias? Caiu aí no seu espírito? Agora, querido, por que a Bíblia fala que Adão pecou, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus? Porque ele era o primeiro molde. O primeiro molde ficou errado, todos os outros ficaram errados. Aleluia? Então, querido, Deus colocou aquela comunidade profética, ela precisava desempenhar o papel ao qual ela foi criada. Hoje a comunidade Aprisco, querido, ela é uma comunidade profética. Tem muitas igrejas em Araguari, cada uma delas representa uma comunidade profética. Deus levantou cada uma dessas igrejas para que elas representem algo no lugar que foram plantadas. Elas precisam frutificar indivíduos de acordo com a espécie do primeiro. Aleluias? Só, querido, que aquela primeira comunidade profética não deu certo. Não deu certo. Deus teve que interromper aquele plano. Sabe aquela hora, querido, que Deus fala assim: vamos colocar Adão e Eva
para fora do jardim, porque senão eles serão como a gente. É porque eles já tinham pecado. Então agora qual que era a semente que estava neles? Aleluia, quem está aí comigo? Qual que era a semente que estava com eles? O pecado. Agora tenta imaginar, querido, se por um acaso Adão dá uma doida lá e fala, agora eu vou comer da árvore da vida, e se tornasse alguém eterno, o que aconteceria? Ele seria eternamente pecador. O que Deus teve que fazer? Não, para com tudo, para tudo, joga ele para fora. Eu vou agora começar o plano da redenção. Eu preciso agora primeiro vencer o pecado, para depois, a partir do primeiro, que é Jesus, criar agora uma nova raça profética, baseado no primeiro, que é Jesus, e não mais em Adão que pecou. Estou tentando bem devagar para você entender, amém? Chegou aí, querido? Então Deus, Adão, se ele comesse, ele seria eternamente pecador. O homem, nós estaríamos eternamente separados de Deus. Então não é porque Deus foi mau, foi muito inteligente. Tira Adão daqui rápido, pega 2 anjos aí, mete o pé na bunda de Adão, tira ele daqui, porque eu amo Adão. Querido, Deus amava tanto Adão, porque muita gente fala, Deus ficou com raiva, querido. Deus não chegou quebrando tudo lá. Falou, Adão, vaza. Ele ama tanto Adão, querido, que Adão ainda está dentro do jardim, ele pecou, e o que Deus faz? Com muito amor e com muito cuidado, ele faz a roupa de Adão. Querido, a gente que compra roupa para quem a gente ama, não foi? O que Deus fez? Adão, o que você fez isso? Agora eu tenho que te tirar daqui, mas eu vou continuar sendo seu Deus. Eu vou restaurar mais na frente a sua paternidade, mas agora eu preciso continuar sendo Deus sobre a sua vida. Aleluias. Aí, querido, ele ainda está lá dentro. Deus fala que ele vai comer do suor. Eu já expliquei o que é o suor, a ver com dízimo aqui esses dias. Só que agora, querido, Deus ama tanto ele e Eva, que ele vai fazer uma promessa para eles. Querido, a gente faz promessa para quem? Para quem a gente ama. Às vezes eu falo para um filho, eu e minha esposa fala para um filho, papai e mamãe promete, a gente vai te dar isso. A gente, se você passar no final do ano, a gente promete coisas para quem a gente gosta, para quem a gente ama. Aleluias. Então Deus, ele deu uma promessa, não é porque ele estava emburrado com Adão, ele já prometeu, vai nascer um descendente de você. Só que aquela comunidade profética primeira, a intenção de Deus não deu certo, e não por causa de Deus, mas por causa de Adão e Eva. Amém? Segunda coisa que Deus falou, olha, vocês precisam fazer indivíduos que frutifiquem de acordo com a semente que eu pus em vocês. Segunda coisa, ele falou, depois que vocês se frutificarem, o que Deus estava falando? Vocês precisam fazer sexo. Então aqui talvez aquela coisa nossa, né? Será que no jardim eles faziam sexo? Sim, tá escrito aqui, tá bom? Qual é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa? Nossos 3 filhos, é fruto do relacionamento. Deus falou para Adão e Eva, vocês precisam fazer amor aí. Entendeu? Deus teve que parar o processo na hora que ia começar tudo, porque senão eles iam lá dentro do Éden fazer um monte de filho no pecado. Não, vocês vão fazer fora do Éden. Então assim que saiu, já foram fazer Caim, Abel, Sete, as filhas e tudo mais, certo? Então, querido, segunda coisa que Deus falou, façam muitos filhos iguais a você. Eu não sei se essa crise já veio em você, querido, mas quando eu ia ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, principalmente Números, eu ficava assim, cara, não precisa disso. Por que existe essa descendência, né? Fica numerologia, o não sei quem foi pai de não sei quem, caiu com não sei quem, fez com não sei quem, bateu na cabeça de não sei quem. Aí você fica lá quietando e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? E a minha vontade era sempre passar para o outro capítulo. Eu nunca conseguia terminar. E eu entendi, querido, por que ali estava aquele, esse fez aquele, que deitou com aquele, que ficou com a outra, que teve um filho, não sei de quem, sabe? Aí vai falar do cara. Quem que é esse cara que podia falar só assim, ele é João. Quem que é esse cara? Não, ele é João, filho de Zacarias, que era filho de José, e José era filho de Jacó, e Jacó era filho de não sei quem. Eu falo, gente, como é que ele chama? João? Quando você chega e vai fazer entrevista de emprego, eles perguntam assim, qual é o seu nome? Fala, meu pai chamava Valmir, meu avô chamava Seu Roxo, o pai do meu avô, não lembro.
Mas antigamente, querido, você tinha que falar de onde você veio. Aí você pergunta, por quê? Você já se perguntou? Alguém já se perguntou por quê? Pelo amor de Deus, sabe que é só eu. Gente, por que esse tanto de nome? Querido, é um relato de que todos, depois do início da criação, estavam todos cumprindo exatamente o que Deus falou. Eles estavam cumprindo uma ordem: se multipliquem. Então, para eles mostrar que estavam se multiplicando, tinha que escrever: esse criou esse criou o outro, esse criou o outro. Então, querido, Gênesis, Números, é exatamente um relato do que o povo estava tentando obedecer a Deus. Agora eu leio todas as descendências, porque eu sei que preciso de ler as descendências, mas me deu uma crise. Então essa comunidade profética, Deus falou: frutifiquem, se multipliquem. E agora ele fala o seguinte: encham a terra. Querido, pensa lá no seu trabalho, onde você trabalha. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui. Lá onde você trabalha, só tem você de crentes? Você conhece? Você e mais um? Mais 3? Uns 3? Quantas pessoas trabalham lá? Umas 50? 5? Você e mais um? Então o que Deus estava querendo falar com isso? Vocês precisam encher a terra, vocês precisam ser em maior número aonde vocês estão. Por quê? Querido, a igreja brasileira tem aquela coisa assim, ó, isso aqui pode ser libertador para alguns aí, né? Quem sabe do nosso meio tem alguns que Deus vai levantar. Tem gente que fala assim: crente não deveria se envolver na política. Quem acha que crente não levanta a mão, não? Deixa eu falar primeiro. Aí, deixa eu te falar, aí o encapetado do diabo fica colocando os filhos dele na política. Aí a gente quer que os políticos encapetados lá não criem aquelas leis mais horríveis do universo, do aborto, do homossexualismo, de matar não sei quem. A gente não quer que essas leis sejam feitas, mas sabe quem está lá? Os filhos do capeta. O que Deus está falando? Olha, se vocês entenderem que vocês fazem parte de uma comunidade profética, vocês precisam sim entrar na política. Só que quando chegar lá onde vocês estiverem, vocês precisam reproduzir a semente que está dentro de vocês e serem políticos de acordo com a imagem de Jesus. Quem que faz as leis? Não é os deputados, que tem que ter 43 na bancada, eles fazem, levam lá não sei na onde, votam. Querido, tenta imaginar, se os 43 deputados que estivessem lá, todos fossem cristãos, como seriam as leis do nosso país? Aí você ainda acha que o político, o crente não tinha que envolver com política. Aí você prefere, não, tem lá o cabo da Giolo como é que é o cabo da Giolo? Ciolo. Aí tem lá do outro lado o Enéas. Aí você fala: não, mas se eu votar no Daciolo, ele vai desviar. E vota no Enéas, que é desviado. Ele já morreu? Nossa. Você entendeu? Aí sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja, querida, ela começou a entregar para o diabo aquilo que Deus deu para o homem dominar. E aqui eu começo a entrar sobre comunidades proféticas. Qual que é a outra ordem que Deus dá? Frutifiquem, multipliquem, encham a terra. Vocês precisam ser em maior número. E as duas últimas coisas que eu quero falar com você. Olha só o que Deus fala: sujeitem a terra. O que Deus está falando, querido? Sujeitem a terra. No hebraico, a palavra sujeitar, Deus está falando assim, ó: vocês precisam ser legisladores na terra. O que Deus estava falando para Adão? Você será o juiz da terra. É o cara que faz as leis. Então o que Deus estava falando para Adão? Adão, a terra vai funcionar de acordo com aquilo que você mandar ela funcionar. Você sabe por que um monte de lei, querido, ainda não foi aprovada no nosso país? Porque nós ainda temos lá pessoas que estão cumprindo isso aqui, ó, sujeitando, legislando de acordo com os princípios bíblicos. Nós temos, querido, um presidente que ainda luta por princípios cristãos. Porque esse querido, na última
eleição, ganha alguém que não apoiasse valores cristãos, nossos filhos já estavam aprendendo um monte de porcaria. A gente talvez já seria um Brasil comunista. Não estou falando aqui que eu sou contra PT, nem PMDB, não, eu sou contra o inferno. Então, você está apoiando o inferno, me desculpa, querido, pode ser quem for, tá? Então, querido, as comunidades proféticas Deus levantou para quê? Sujeitar a terra. Você sabia, querido, que dentro da nossa Constituição, artigo 5, isso aqui que nós estamos fazendo agora, está previsto em lei, é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada. Nós temos o direito ao culto, porque está na nossa legislação. Então alguém um dia entendeu que deveria sujeitar a terra, criar uma lei para que tivéssemos liberdade de culto. Aí, querido, sabe assim, tem um monte de gente com toda a educação, né? E talvez a gente já pensou isso muitas vezes, que acha que o cristão tem que ser o cara que só fica dentro da igreja. E aqui eu vou entrar com vocês nos próximos 15 minutos para a gente terminar a aula de hoje. Eu vou entrar com vocês sobre o que cada tribo faz. Cada tribo desempenha um papel. Abra comigo sua Bíblia no livro de Êxodo. Você que está vendo aí pelo Facebook, daqui a pouco nós vamos orar por você, tá? Se você quiser mandar seu pedido de oração, já temos alguns pedidos aqui. Olha só, acompanhe comigo o livro de Êxodo, capítulo 25. Principalmente para você que não canta, não prega, não dança, isso aqui é para você hoje, ó. Tem muita gente que chega assim, pastor, eu não sei meu chamado, pastor. Qual que é meu chamado? O que eu tenho que fazer? Eu estou numa dificuldade para descobrir o que eu tenho que fazer. Isso aqui tem que ser libertador, é uma chave que tem que virar dentro de você, tá bom? Se tiver jeito de você falar de longe aí, para quem está do seu lado, fala assim, irmão, a qual tribo você pertence? Vamos lá? Gente, Êxodo capítulo 25, Deus mandou construir o tabernáculo. A primeira coisa que Deus manda fazer, presta atenção, Deus vai mandar trazer ofertas, tá bom? Escute aí. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel. Fala quem? Aos filhos de Israel. Quem que eram os filhos de Israel? Israel era Jacó. Então está mandando dizer a todas as 13 tribos que tinha, todas as 13 tribos. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Deus, presta atenção, Deus ia receber tudo que todos trouxessem como se tudo fosse uma oferta só, certo? É como assim, ó, gente, vamos fazer bolo? Vamos fazer bolo. Então o Euler traz para mim a farinha, o Elson traz o ovo, o Daniel traz o leite, a irmã Tereza traz o açúcar, a Lana traz a farinha de trigo. Aí a gente faz aquilo tudo e fala aqui o bolo. Cada um trouxe uma coisa, mas na verdade era um bolo. Então Deus falou, fala para cada tribo trazer tudo e depois todos eu vou receber como se fosse uma oferta. Amém? Gente, eu não posso terminar hoje sem terminar isso aqui. Então entenda, por favor, vem comigo. Sabe, tem alguém incendiário aí? Incendiar o reino? Fala, eu quero. Então entenda, tá bom? Vamos lá, olha o que Deus fala. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, está falando de voluntariado, dele tomareis a minha oferta. Agora presta atenção nas ofertas. Esta é a oferta que vocês receberão deles. Repita comigo: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, vai falando rapidinho, e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedras de engaste, vai repetindo aí para você decorar, para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então presta atenção, Deus falou assim, gente, vamos fazer isso aqui? Vamos fazer a igreja?
Vamos fazer a igreja. Então Deus falou assim: o que eu preciso para fazer a igreja? No final tudo vai ser o quê? Uma coisa só, igreja, tá bom? Mas então o que ele está falando? Ó, eu preciso que um traga pano azul, o outro traga pano roxo, o outro traga pano vermelho, o outro traga pano branco, o outro traga para mim pele de cabra, o outro traga ouro, o outro traga bronze, o outro traga madeira, o outro traga isso. Por que Deus pediu isso para todo mundo? Cada tribo, ela tinha uma peculiaridade, ela tinha algo em que ela era muito especial. Cada tribo fazia uma coisa. Não é que uma tribo só tinha tudo isso. Cada tribo sabia trabalhar muito bem uma ou duas dessas coisas. Uma ou duas dessas coisas. Então, quando Deus está pedindo tudo isso, Ele estava movimentando de maneira profética todas as tribos, porque tudo o que Ele pediu, cada uma dessas tribos tinha. Amém? Aleluias. Então, querido, ele vira para a tribo de Levi e fala assim: eu quero que vocês tragam para mim a pedra de ônix, que vocês sabem tirar das rochas, e quero que você traga para mim também o ouro. Beleza? Tranquilo. Ó, a tribo de Zebulon, por favor, vocês sabem trabalhar muito bem a madeira, então tragam a madeira para mim. Ah, eu preciso de artesãos que saibam trabalhar o ouro para que a gente faça as peças. Quem aí? A tribo de Asser, beleza. Tribo de Naftali, vocês sabem mexer com pano, com fio, beleza. Vocês trazem para mim todo o pano. Então Deus começou a pedir para cada tribo uma coisa, mas naquilo que cada tribo era boa para fazer. Amém? Por que Deus fez isso? Porque Ele sabia que nem todo mundo cantava, pregava ou dançava. Mas presta atenção, todos tinham algo a oferecer. Aleluia. Então, querido, quando eu entendo que eu estou numa comunidade profética. Essa comunidade profética, ela precisa se movimentar, ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa dar uma resposta profética a Deus. Querido, eu primeiro preciso descobrir e entender a qual tribo eu faço parte. E a minha pergunta é: qual tribo você faz parte? Você faz parte da tribo de Judá? O que era a tribo de Judá? Você canta? Você toca? Você dança? Não, tudo bem. Você faz parte da tribo de Levi ou Simeão, que eram os intercessores. Querido, a tribo de Simeão e a tribo de Levi, eles eram especialistas em espadas e armas de guerra. Toda vez que ia ter uma guerra, todas as outras tribos procuravam a tribo de Simeão e de Levi e falavam: vá na nossa frente, nós vamos atrás de vocês. Mas existia a tribo de Ruben, que era muito bom em hortaliças, eles sabiam plantar tudo, tanto que quando vai acontecer deles estarem indo rumo à terra prometida, eles querem ficar antes do Jordão, porque eles passam numa planície e eles veem um lugar bom para plantar e cuidar do gado. Eles eram bons em agropecuária, eles nem queriam a terra prometida, eles queriam ficar antes do Jordão. Então aquela tribo, querido, não sabia mexer com espada, mas eles eram bons em plantio, trabalhar com gado, bom em agropecuária. Já tinha outra tribo, que era a tribo de Zebulon, eles sabiam fazer barcos e navios. Você entende que cada tribo tinha algo a oferecer? Então, quando Deus vai pedir alguma coisa, Ele vira para cada tribo e fala assim: traga para o tabernáculo que eu estou construindo o melhor que vocês têm. A tribo que mexe com madeira, eu não quero que vocês tragam ouro, tragam madeira. A tribo que mexe com madeira, não quero que vocês tragam outra coisa, eu quero que vocês tragam aquilo que eu escolhi vocês para trazer. E eu te pergunto, quando você vem para o culto, e não só no culto, mas quando você se entende parte dessa comunidade, eu te pergunto, o que você tem a oferecer? E deixa eu te falar, seja resolvido com aquilo que você tem para oferecer. Não fique querendo oferecer o que só outra tribo tem. Às vezes a pessoa, querido, não sabe tocar, mas ela insiste, ela quer tocar. Porque o que tocar é o que mostra, entendeu? Aí não tem dom, ele está ali, faz aquela nota da gota d'água aí, está lá fazendo, ó. Aí o cara, ele está tentando, você já tomou banho com aquela água quente, que cai aquela gotinha fria e parece que você esquece toda a quente. Aí o cara está ali tocando, você fala: gente, mas toda hora ele dá um fora, um noves fora. Você fala: não, mas está errado. Aí o cara não sabe tocar, mas ele quer tocar. Ele tem madeira para oferecer, mas ele queria ser músico. Ele nunca flui.
Pessoa às vezes, querido, tem um dom de dança tremendo, tremendo, mas sabe o que quer fazer? Fica sentado. Às vezes a pessoa, querido, trabalha muito bem com as mídias sociais, mas ele queria ser pregador. Eu acho interessante, quando eu converso com o Diogo, eu falo assim, já falei algumas vezes, eu falo, não, Diogo, pega o microfone aqui, fala aqui, dá o recado aqui, querido, ele transforma assim, sabe? E sabe o que eu percebo, querido? Que é um apontamento interessante, querido. Ele está bem resolvido naquilo que Deus entregou para ele. Não quero ser pregador não, pastor. Eu quero ficar aqui, mexendo aqui, fazendo as artes. Querido, que arte massa. Revolucionou a comunicação. E está bem resolvido, não está, Diogo? Quer o microfone? Você entendeu? Ele descobriu que tribo que ele faz parte, querido, e ele está bem. Fala, nossa, graças a Deus eu estou aqui, mexendo com o que eu gosto. Aleluia. Sabe, às vezes, querido, a pessoa é muito bom em fazer comida, mas ele queria ser um pregador. Não vai rolar, meu irmão, sua tribo é a tribo da comida. E seja bem resolvido em fazer comida. Trabalhe isso. Eu vou fazer todos os almoços da igreja, as jantas da igreja, final de culto, eu que vou dar comida para aqueles irmãos ir lá para cima e cantar e pregar. Tá gordinho, vou dar comida para você, entendeu? Querido, é minha tribo, é a da comida. Então faz comida. E não fica querendo fazer o que outra tribo faz, querido, se resolve. Fala, cara, eu estou bem fazendo comida. Deus me chamou para fazer comida. Eu vou dar marmita para gente na rua, vou colocar uma perua na rua e vou sair dando sopa. Tenho o que comer, a minha tribo é a da comida. Pronto, é a madeira que você está levando para o tabernáculo. Amém? Pastor, sabe o que eu sei fazer? Eu sei mexer com dinheiro. Se você me entregar 100, daqui a um mês eu te devolvo 1.000. Irmão, você vai ser o tesoureiro da igreja. Aleluia. Agora, você entendeu? Qual que é a sua tribo? O que você tem para oferecer? Pastor, deixa eu te falar, não é por nada não, mas ninguém limpa igual eu não. Eu para limpar sou fera. Não deixou poeira em nada. Quem sabe, querida, a sua tribo não é a tribo de Levi, é a Tereza, a tribo da Tereza. Entendeu? Às vezes a sua tribo, querida, é a tribo da Tereza, não, do de Levi. O que os Levi faziam, querido? Os levitas, que a gente fala, não, eu sou levita. Mas olha que você põe uma vassoura na mão do cara, ele não é levita. Então limpa o altar para mim e fala, não, pastor, mas deixa eu te falar. Se você é da tribo de Levi, querido, a tribo de Levi era separada em 3 filhos de Arão. Era os coreitas, Coré, Datã e Abirão. Eu esqueci, os 3 camaradas lá. Uma hora eu te falo, né? Cada um deles fazia uma coisa no tabernáculo. Era tudo da mesma tribo, mas um montava o tabernáculo. Os outros desmontavam o tabernáculo. E a outra tribo manipulava os objetos sagrados. Eram os levitas, ninguém cantava não, viu? Nem tocava. Quem tocava era a galera de Judá, Asaf, Davi, entendeu? Então o cara falou, sou Levi. Eu até tinha uma célula que eu falava, tribo de Levi, né? Os caras achavam que era para tocar. Vocês que é da tribo de Levi, os Levi, vem para cá. E o cara achava que tinha. Entendeu, queridos? Então assim, que tribo você faz parte? O que você tem para oferecer no corpo? E eu vou falar algo aqui, a gente está caminhando, eu preciso só terminar essa parte aqui. Abre comigo lá em Efésios, eu vou ler na minha Bíblia virtual aqui, emprestada do Diogo. Abre Efésios capítulo 4. E aqui hoje, querido, a partir de hoje você vai ter uma pessoa do seu lado que vai cobrar todo dia que você faça parte da sua tribo. Efésios capítulo 4. Se o Diogo conseguir colocar aqui para quem não estiver lendo, versículo 14. Aleluia. Vamos lá? Fala para o seu irmão do seu lado, se for possível. Irmão, deixa de ser Peter Pan. Não, deixa de ficar escutando a sininho. Tem muita gente escutando fada aí. Um monte de promessa que nunca vai cumprir, né? Vamos lá. Olha o que diz. Então não seremos mais como Peter Pan, levados de... Minha filha fala que é a versão Wesley, né? Essa é a minha versão. Então não seremos mais imaturos como crianças, e nem levados
de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não sejamos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Está falando, larga de ser criança. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Vocês lembram do que eu falei no início, que Ele é o primeiro, Jesus é o molde, é nele que medimos todas as pecinhas que temos que cortar. Já não me espelho em Adão. É lógico que você pode olhar para mim, olhar para os pastores da igreja e falar, não, cara, eu queria ser como você. Mas a partir do momento que eu e os pastores da igreja estamos refletindo Cristo, se nós somos uma imagem muito próxima de quem é Cristo, beleza, pode repetir o que estamos fazendo. Do contrário, se você fizer parte de uma igreja onde não tem nenhuma referência de Cristo, querido, nem os líderes, olhe para Cristo, Ele é a referência, olhe para a Bíblia, tá? Mas se você ainda lê a Bíblia e não consegue entender, você precisa ter alguém como referência que imite Cristo. Por isso Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo imitava a Cristo, então todos poderiam imitar Paulo, porque ele estava imitando o primeiro. Ok? Então vamos lá, versículo 16, e aqui é uma chave, eu vou ler devagarzinho. Cristo, que é o cabeça, Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vou ler de novo. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, cada parte, ao cumprir a sua função específica, cada tribo cumprindo a sua função específica, cada indivíduo cumprindo a sua função dentro da tribo específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Fofura de Jesus. Entenda comigo uma coisa: desenvolva aquilo que foi entregue para você, porque senão você nos atrapalha a desenvolver todo o restante. Vou repetir: quando você não faz o que você tem que fazer, não tem como nós fazermos aquilo que Deus nos colocou para fazer. Quando cada parte cumpre a sua função específica, ajuda as demais. E quando cada parte não cumpre, as demais não conseguem fazer o que tem que fazer. Então, querido, você já deve ter conversado com alguém assim, não, pastor, sabe o que acontece? Eu estou percebendo que eu estou atrapalhando, então eu vou ficar quietinho na minha cadeira sem fazer nada, porque eu não atrapalho ninguém. Separado, você atrapalha todo mundo. Faz o que você tem que fazer. Pastor, mas eu estou fazendo, está dando errado. Está dando tudo certo. Fica quietinho fazendo o que você tem que fazer. Quando você fica parado, você atrapalha todo mundo a desenvolver o resto. Por quê, querido? Nós somos um povo, somos um corpo. E se, querido, na hora de fazer o tabernáculo, a gente perceber que o cara que tinha que trazer a madeira não trouxe, como é que o tabernáculo fica em pé? Não, a gente tem ouro, olha aqui o ouro, olha aqui a prata, olha aqui o bronze. E cadê? E o pano está aqui, mas cadê a madeira para segurar o pano? Não, o cara da madeira não veio não. Mas como assim? Eu trouxe o pano achando que o cara da madeira ia trazer a madeira para colocar o negócio aqui. Não deu certo não. Aí, querido, todo o resto fica lá assim, ó. Liga pro cara da madeira aí, pelo amor de Deus. Cadê o cara da madeira? Chama o cara da madeira. Cadê o cara da madeira? Gente, mas nós temos que levantar o tabernáculo. Cadê o cara da madeira? Estão comigo, queridos? Será que virou uma chave dentro de você? É Bíblia. Deus nos escolheu como uma comunidade profética. E como comunidade, aqui onde Deus plantou a comunidade Aprisco, nesse bairro, a gente tem que desenvolver alguma coisa. Aleluias. Querido, de qual tribo você faz parte?
cada um cumprindo a sua função específica, ajuda com que todo o corpo cresça. Aleluias. Eu podia voltar lá em Gênesis e mostrar. Vou voltar, podia não, vou voltar. Eu nem vou ler o resto lá, mas eu vou voltar aqui para vocês entenderem comigo uma coisa. Não precisa abrir não. Capítulo 1. Olha, conta comigo aqui, eu vou contar, hein? Frutifiquem, multipliquem, encham a terra, sujeitem a terra, dominem a terra. Quantas ordens? Quantos ministérios existem? Deus estava dando uma ordem para o corpo. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. E são 5 ministérios que edificam a igreja. Pastor, não sou apóstolo, não sou mestre, sou evangelista, não sou nada desses 5 aqui. Esses aqui são 5 que edificam a igreja. Mas existem, querido, mais um monte que ajuda o corpo a funcionar. Esses vão dar direção para a igreja. E cada um de nós, cumprindo a nossa parte específica, você faz com... Querido, eu tenho certeza que se a ficha cair hoje no nosso coração, e se essa mensagem chegar em todo mundo da igreja, em um ano, querido, não está cabendo gente aqui. Porque cada um vai cumprir a sua parte. Não é só o pastor que tem que pregar, evangelizar, cuidar, tirar carrapicho, mexer na mídia, mexer no som, pintar as paredes. Não. Cada um cumprindo a sua parte. O que você sabe fazer, irmão? Eu sou pintor. Nós já descobrimos de que tribo você faz parte, a de Levi. Vamos ajudar a levantar o tabernáculo. Que tribo você é? Eu sou da tribo dos pedreiros. Beleza, então vem cá, ela vai com a colher na sua mão e você vai tacar a massa na parede, meu irmão. É isso que você sabe fazer? Cada um cumprindo a sua parte específica, na maior alegria. Eu acho interessante quando meu pai estava rebocando essa parte tudo aí da igreja, fazendo um altar aqui. Ele falou assim: Wesley, eu já descobri por que Deus me colocou na igreja, para me ajudar a terminar a igreja. Eu falei: pronto, pai, sua tribo é essa aí, acabou. E ele foi ali, rebocava o banheiro, e rebocava não sei o que, rebocava escada, e ficava aqui sem cobrar R$1. Falou: eu sei de que tribo que eu sou. E feliz, eu não vi hora nenhuma meu pai falando: não, meu filho, deixa eu pegar o microfone, me pregar na igreja, me empresta um violão aí. Não, ele estava bem resolvido, cumprindo a parte dele. Amém? Aleluia. De qual tribo você faz parte, irmão? Se resolva dentro de você. Fala: cara, eu vou pôr a mão na massa e eu vou trazer minha madeira. Às vezes o que você vai trazer, querido, parece que fala um pano. Vou trazer pano. Traz o pano, porque a madeira está esperando o pano. Não adianta o cara da madeira chegar e falar assim: e o cara do pano? Falou: não vai vir não. O cara do pano hoje ele tinha não. Todo mundo tem que trazer. Nenhum homem se apresente diante de mim com as mãos vazias, diz o Senhor. Aleluia. Hoje não vai dar para me falar das classes espirituais, que é os céus, a terra e o mar. Talvez semana que vem a gente consiga falar sobre essas classes que Deus mandou dominar, né? Fala dos apóstolos, dominar. Mas quem sabe a gente fala numa outra aula. A gente vai seguir com isso, tá bom? Então hoje nós estamos falando sobre as comunidades proféticas, ok? Que Deus abençoe sua vida. Entenderam, queridos? Pelo menos um pouco? Dá para chegar em casa e pôr no forno pão, dar uma esquentada, para virar uma revelação dentro de você? Em nome de Jesus.